Um dia após ser denunciado pelo Ministério Público, o Juliano acabou de contar aqui para a gente agora, o ex-presidente Lula falou com a imprensa e com petistas na sede. Só um detalhe. O presidente falou, mas não admitiu perguntas de jornalistas logo depois. Ele falou com todos, né? Mas os jornalistas não puderam fazer perguntas. Essa reunião aconteceu na sede do PT aqui de São Paulo. Lula criticou a entrevista coletiva realizada pelos procuradores do Ministério Público ontem. Eu só não compreendia como é que você convoca uma coletiva, gastando dinheiro público no hotel, montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e dizer, não tenho crime, eu tenho convicção. O ex-presidente também lembrou do caso do helicóptero do deputado mineiro Gustavo Perrella, do Solidariedade, que foi encontrado com 450 quilos de cocaína, mas que não resultou em acusações. Gustavo é filho do senador e ex-presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella. Eles sabiam e tinham prova de um helicóptero com 40 quilos de cocaína. 400 quilos de cocaína. Eles tinham prova do avião. Eles pegaram o avião, eles viram a cocaína, mas eles não tinham convicção. É liberado. Por fim, Lula pediu que o Ministério Público prove as acusações feitas ontem. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso, Vicentinho. Bom, eu já apresentei para vocês todos os nossos convidados que gentilmente estão aqui conosco. Eu vou então começar uma conversa com eles. Esther, esse discurso que o presidente Lula fez foi mais para o público interno do PT, para todos? Que avaliação você faz, Esther? Olha, eu Obrigado, acho que... gente, pela gentileza. Boa noite, Heródoto. Acho que a narrativa de Lula, a retórica de Lula foi no estilo Lula mesmo, né? Essa ideia de eles contra nós, essa ideia de resgatar o histórico petista, o histórico dele como uma figura importantíssima na história do país. Me parece que foi um discurso muito dirigido não só à militância, como aos simpatizantes, e não só também à militância petista e simpatizantes, mas também a todas aquelas pessoas que estão, de alguma forma, irritadas e pouco convencidas de todo o andamento do processo, né? Edson, você concorda? Veja, eu acho que sim, de certa maneira. Quando você reage a uma notícia dessas, na verdade você está procurando demover um público de uma posição para outra. Ele está fazendo a imagem do perseguido. É um discurso que recorrentemente a gente tem visto o PT usar, a presidente que foi afastada por processo de impeachment usar. E, no fundo, quer dizer o quê? Nós estamos simplesmente sofrendo a perseguição de ter uma política clara de esquerda por parte de uma direita que está nos hostilizando. É direito, o jus sperniandi é direito de todo ator político, não é? Usar. Resta saber o quanto que a maioria do povo vai acreditar nesse tipo de discurso. Aí já é uma outra questão, nós precisaríamos fazer medidas de opinião, pesquisas tal, para apurar. Mas, Guilherme, qual é a sua opinião? A respeito do discurso do Lula, eu acho que ele faz, às vezes, daquele que se defende, né? Estrategicamente, a manifestação de ontem, ocorrida em Curitiba, dos procuradores, abriu um espaço para que ele viesse, né, à TV para apresentar as suas razões que o levam a acreditar que é inocente. E acho que o faz regularmente. Realmente, no plano estratégico, o que ocorreu ontem em Curitiba foi algo que enfraquece a ação da força-tarefa em Curitiba, porque depois de toda aquela, digamos, pirotecnia com PowerPoint, etc., os procuradores não dizem exatamente o que nós estamos repetindo, mas em diversos momentos, nas falas que eu ouvi, dizem que tem plena convicção, que tem convicção, mas que não há prova cabal. O discurso, na verdade, de ontem fragilizou muito a posição desses que acreditam que o ex-presidente deve ser condenado, né? Eu acho que aqui, o que eu vi de ontem para hoje na verdade, um combate no plano da estratégia.
né, dos argumentos. Porque, efetivamente, não houve denúncia em nome do presidente, do ex-presidente. Agora, na opinião de vocês, está havendo espetáculos mediáticos de um lado e de outro ou não? Que avaliação vocês fazem? Na minha opinião, todo esse show, esse circo do MPF, para mim deixou muito claro que basicamente era uma justiça, e coloco aqui a palavra entre aspas, feita em base à retórica, à hipótese, eu diria inclusive a um discurso até messiânico, né? Quando eu estava escutando o Dallagnol falando, né? Para mim me parecia quase mais um pastor do que realmente um promotor, né? Então eu acho que o posicionamento ideológico carregado de retórica e efetivamente de pirotecnia, né? Evidentemente que não ajuda para nada uma imagem que deveria ser muito mais sólida, transparente e respeituosa do MPF para com qualquer tipo de personagem, nesse caso Lula, né? Então para mim, enfim, o descrédito ontem foi muito grande, né? Agora, o fato de ser colocado PowerPoint e tal, né? Eu não entendo nada disso, mas não fica mais claro para a população poder entender, em vez daqueles termos juridiquês que eu não entendo nada, toda hora que vem alguém aqui eu preciso parar para entender. É assim que a gente reserva mercado. Não, brincadeira. Eu não sou favorável à utilização do PowerPoint nem no âmbito acadêmico, né? Eu acredito que ele tem alguma função importante de demonstração de alguns dados, mas essa questão de ficar seguindo roteiros em PowerPoint, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Agora, inegavelmente, o que se pretendeu ontem foi algo que nós estamos acostumados, que é a utilização da mídia para fortalecer politicamente a força-tarefa. Mas, escuta, a mesma mídia que transmitiu ontem foi a mesma mídia que transmitiu hoje. Foi, mas de um lado nós temos um acusado, de outro nós temos as instituições do Estado fazendo uso de um meio e de uma forma fazendo uso desse meio que particularmente eu acho que não é legítimo. Eu ainda acredito, talvez eu seja um pouco retrógrado nisso, que não é função da magistratura e não é função do Ministério Público, ou não deve estar no seu modo de operar, a utilização da mídia para obter resultados. Eu ainda acredito que... Desculpa, eu não entendi. Como é que usa a mídia para obter resultado da justiça? Se fortalecer, por exemplo, com a opinião pública, né? Mas quem vai julgar isso não é o juiz? Mas, Heródoto, nós não podemos acreditar, como acreditamos no passado, que os juízes agem completamente desligados da realidade. Mas ele não tem que decidir sobre o que está nos autos? Tem, claro que tem. Deveriam. Né? Mas não fazem isso? A questão, Heródoto, é que entre os juízes há muito dissenso a respeito do valor das provas, né? De como então, desculpa, se compõe... outra pergunta de leigo. Mas então eu posso recorrer a uma instância superior, não posso? Pode, claro. Ao tribunal? Ainda bem que sim. Não, ainda bem que sim, mas digo, faz parte do direito processual brasileiro. Sim. Recorrer à segunda instância. Sim. Então, se o juiz, porventura, tiver qualquer inclinação para lá e para cá, você corrige em segunda instância? Não, inegavelmente. Mas eu acho que a questão, desculpe, não é o centro da minha argumentação não é essa. A minha argumentação é: não deve-se utilizar a TV para divulgar algo a respeito do que não há nem certeza. Afinal, não houve denúncia a respeito dos temas que foram afirmados ontem. Ora, se esse não é um meio de se fortalecer politicamente a partir da opinião pública, eu não consigo fazer outra leitura, Heródoto. Porque, veja, na minha opinião, nem se houvesse a denúncia em função do que foi dito, é legítima a utilização da mídia. Né? Eu acho que ainda acredito que há técnica no nosso meio. E que isso não deve compor uma estratégia de fortalecimento com a opinião pública. Mais do que isso, e aí adianto algo que eu já disse, inclusive, aqui. Acredito eu que esse procedimento utilizado pela Lava Jato e pelo juiz da Lava Jato, vou ser bastante claro, é um procedimento que não respeita a Constituição e não respeita acordos internacionais ou tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Okay. Ou seja, a ilegalidade. Ok, vamos continuar nesse tema. Primeiro eu vou passar para o Edson. Olá, Edson. Bem, veja, eu acho que a gente precisa ver que o Brasil está mudando. E está mudando certos procedimentos que têm uma origem aristocrática muito pesada. Nós estamos, de certa forma, caminhando para uma justiça que presta mais contas ao eleitor, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E vai usar a mídia. Tá certo? Eu também acho um horror que uma denúncia seja feita pública e escancaradamente na televisão. Não é? A gente já viu
erros dessa natureza, por exemplo, quando se acusou o Paulo Maluf e que pegou uma pecha nele desagradável, sendo que ele nunca foi condenado. E os que estão hoje dizendo cristalinamente, em bom som, que deve-se observar o segredo de justiça, etc. e tal, são os mesmos que no passado, violentamente, colocaram na mídia isto. Tem crimes que são no foro muito mais privado, que são colocados na mídia com uma violência, com estrago sobre a honra das pessoas, violento, como presunção de crime de estupro, etc. e tal, ou coisa semelhante, que depois que saiu na imprensa, o estrago está feito, porque o tribunal, em última instância, que realmente pode sancionar, é o público. Muito bem, nós estamos caminhando para uma justiça mais democrática nesse sentido, mais mediatizada, portanto, e a gente vai ter que aprender a usar isso com parcimônia. A pressão sobre os juízes existe? Existe. A gente pode ver até que o Supremo Tribunal tem tido uma atuação cada vez mais ligada na opinião pública. Chama os amiticuri, os amigos do tribunal, para decidir questões, aborto de anencéfalo, união homoafetiva e não sei o quê, e ninguém reclama. Essa mudança é da democracia, é bem-vinda. Ok. Bom, continuamos com a nossa conversa. Vamos poder todos defender as suas opiniões. Olha, aqui conosco os nossos convidados, professor Edson, professor Esther e professor Luiz Guilherme. Pegando um ponto, né, a gente falou da exposição midiática. Eu me senti completamente... Eu não vou entrar na briga. Mas é o seguinte, fazem uma entrevista coletiva. Aí nós vamos lá. Perfeito. A gente tem que ir lá. Fica parecendo, do jeito que vocês falaram, que nós é que vamos atrás. Não. Foi essa a impressão. Pergunta o seguinte, as sessões do Supremo Tribunal Federal estão na televisão. A gente mesmo já reproduziu muitas vezes aqui. Agora pergunto, deve continuar na televisão? Não deve porque é mediático? Qual é a opinião de vocês? Heródoto, eu acho que nós temos que ser cautelosos e diferenciar aí. Uma coisa é justiça, ser transparente, fazer prestação de contas para com a sociedade. Mas transmitir um julgamento lá no Supremo? Você pode, é a seguinte, uma transmissão de um julgamento, dependendo do que tipo de julgamento, eu acho que pode ser possível sim, mas outra coisa muito diferente é a justiça espetáculo, aquela justiça que utiliza, que instrumentaliza a opinião pública e como infelizmente vimos já várias vezes na Lava Jato, que até inflama a opinião pública. A opinião pública é muito vulnerável e não pode ser utilizada de uma forma irresponsável. Eu acho que a justiça cabe a característica da sobriedade e da moderação, porque senão isso não é justiça, senão isso se transforma em linchamento, né? Então, essa fronteira muito suave, muito tênue entre justiça e linchamento é perigosa. Agora, quando a gente está falando de justiça, nós estamos incluindo o Ministério Público, que não faz parte do sistema judiciário? Bom, sim. Claro. Claro que sim, né? Ele não faz parte, Sim. ele é autônomo. Sim, Quer dizer, o que eles fizeram ontem não foi a Justiça que fez espetáculo midiático. Bom. Quem fez foi o Ministério Público, que Sim, não mas- é parte da Justiça. Forma parte do sistema, né? Claro, sim, né? Não do judiciário, mas do sistema de judiciário, justiça, mas da sim. justiça. Sim, né? tudo bem, como acusadores. A Não. função deles é acusar. Mas, a Heródoto, função do Ministério Público é acusar. Sim, portanto, Eu tô forma enganado. parte, Mas acusar nos forma parte da autos. justiça, né? Acusar nos autos. Não pode dar mas entrevista. veja, eu quando digo Não. da utilização estratégica da mídia, eu entendo o papel da mídia como o principal elemento de fiscalização em sociedades democráticas, o principal. Se é chamada, ela vai descobrir também, a partir de fontes, etc. Nós temos uma sistemática toda de proteção de fontes, justamente para que a mídia tenha esse papel importante de fiscalização democrática, né, do Estado. Outra coisa é você utilizar a mídia de um modo manipulador. Vazamentos seletivos. Não é possível que depois de tantos meses nós continuemos a acreditar que esses vazamentos aconteceram por acaso, que não foram estratégicos. Entrevistas coletivas feitas pelo Ministério Público. Edson,
faz um vazamento seletivo. O que nós fazemos? Pegamos, jogamos no lixo ou publicamos? Publica. Qual é a nossa Não, missão claro. como jornalista? Mas Evidentemente, publiquem. Claro. óbvio, Então, claro. O juiz Aí vocês em batem em última- nós? Não, mas não de é jeito bater em nenhum, vocês. não, de É forma bater Se alguma. chega na nossa mão um vazamento seletivo, o que a Não. gente vai fazer? Mas doutor, Divulgar. ninguém está batendo aqui em vocês. Nós Divulgar. estamos vendo justamente naqueles atores do meio jurídico, Isso. nesse caso no MPF, que instrumentaliza a mídia Exatamente. justamente para essa justiça Edson, politizada. por favor. Não, veja. Há um jogo, sempre há um jogo, que utiliza a mídia. A mídia não é ela culpada, Não. responsável. A mídia simplesmente noticia o que se foi feito fato. O fato é a notícia, a tematização. Agora, a questão que está subjacente aqui é saber se uma denúncia de justiça deve ser tematizada ou não pelo acusador público. Eu digo, deve ser. Nós precisamos perder essa veleidade do século XVIII, da aristocracia togada que se protegia. A sociedade brasileira hoje está pedindo transparência, está pedindo ponha na roda, vamos ver. Se fosse por esse segredo de justiça, eu tenho certeza que a presidência da Câmara não teria mudado.